dia, povo cruzaltense da região, aonde está sendo transmitido pela CNB o programa Papo Cabeça. Inaugurando hoje, dia 13, numa sexta-feira, para quebrar paradigmas. Então, nós estamos aqui com um pessoal selecionadíssimo por mim, nosso campeão mundial de karatê, Leonardo Corradini, campeão mundial. Ele fez parte da seleção brasileira de karatê e foi na Itália e trouxe a taça e medalhas para nós. Vamos ali, não é nem prata da casa, né, Leonardo? É o ouro da casa. A professora de Educação Física, Ana Azevedo, e a professora Ana Maria, são de Educação Física, e os ex-diretores de escola, Sônia Leda e Paulo Machado Santos. Então, nós vamos dar início ao debate, ao papo, né, que a gente ficou. E eu gostaria de saber, assim, primeira coisa que eu gostaria de saber, do Leonardo. Leonardo está aqui com um título mundial, uma conquista fantástica, não é para muitos, né? Tu sabe que eu, pelo menos, imagino muito esforço, muita dedicação, muita doutrina. E você está no meio de professores de educação física, de ex-diretores. Esses dois diretores que eu convidei foram diretores que eu sei que investiram bastante na educação física dentro de suas escolas. Então, nos dá um parâmetro, assim, mais ou menos, como tu começou para chegar até aí. Bom dia, Anice, professores. É uma honra estar ao lado de vocês. Particularmente, estou realizando um sonho em conversar, em poder debater com excelentes profissionais do meio. Falando um pouquinho da minha trajetória, iniciei no Karatê com 5 anos de idade, isso lá em meados de 87, 88. Não fui um aluno fácil, não fui. Eu era muito hiperativo. Graças ao Karatê consegui me doutrinar com o auxílio dos professores. O Karatê também, ele trabalha muito a parte pedagógica, orientada para a formação social, para a inclusão, o que beneficia também a escola. Eu falo sempre que é uma tríade, o dojo, a academia, a escola e a casa. Então, é uma união, é um elo entre o aluno e o professor, independente de onde esteja, com o auxílio do pai, né, com aquela orientação familiar. E essa conquista é uma conquista que ainda não caiu a ficha, é uma conquista muito suada, até depois, se eu puder conversar debater um pouquinho, conversar, dialogar sobre esse tema. As pessoas, eu não caí aqui de paraquedas, não sou um meteoro. As pessoas às vezes imaginam, tu foi em outra cidade, ganhou. Não foi assim. São mais de 30 anos, mais de 33 anos dedicado ao karatê, ao esporte. São treinamentos que nós estávamos conversando antes, nos bastidores que as coisas acontecem. O evento são poucos dias, mas o que forja para você chegar lá e conquistar um título, as pessoas não enxergam, que é aquele treinamento diário, aquelas dificuldades, aquela superação, tanto em cima de lesões, correndo atrás de patrocínios, são essas dificuldades que também eu vejo que dá um gostinho diferente ao título. É você superar tudo aquilo que vem te apedrejando, te dificultando, e você poder superar, olhar para trás de eu venci, eu cheguei. Ou seja, isso é uma coisa sensacional. Hoje esse título é nosso. Eu costumo dizer, desde que eu estava na Itália, é um título de Cruz Alta, é um título nosso. E espero ser o protagonista de tantos caminhos que eu acredito que de portas que abrirão para os nossos atletas municipais e regionais. Eu vi os comentários ali, assim, eu imagino, né, porque a gente, como meu pai sempre dizia assim, nunca julgue o teu próximo, isso que é um ditado dos índios Sioux, que tu nunca julgues teu irmão sem antes andar 10 léguas nos seus mocassins. Então, assim, eu imagino, né, não é julgamento, eu estou imaginando, porque eu vejo, assim, em outras áreas, esse tipo de procedimento. Em primeiro lugar, a descrença. Ele está achando que vai chegar lá. Não vai chegar nada, né? É a cultura. É a cultura de não acreditar na própria raiz. O pessoal não acredita, o pessoal não tem fé no nosso potencial. Exato. E a questão também, assim, do incentivo, né? Porque nós estávamos comentando antes, a Daiane dos Santos, eu acho assim, o atletismo, em geral, no país, ele só consegue algum reconhecimento, ou tanto da mídia como de patrocínio, quando chega lá e traz um título mundial.
Infelizmente. A Daiane dos Santos, quem conhece a trajetória dela, né? Ela sofreu horrores e eu acho que a maioria dos atletas, né? E ela estava falando do futebol, que é o mais a elite. O popular, é o É. esporte popular. Mas a gurizada também rala pra caramba até conseguir chegar nas escolinhas de base. Exato. Que ainda não é profissional. Não é a é base, profissional. Né? Exato. E então, assim, agora que a gente está. Como é que tu sentiu isso? Sim, até hoje. Até pouco tempo o pessoal diz, não, agora é mais fácil você conseguir patrocínio. Não, não é. E eu falo isso em questão de Cruz Alta. Questão de Cruz Alta. Recebi proposta de Ijuí, que é uma cidade vizinha. Recebi proposta de São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Então, assim, isso é uma cultura nossa de não acreditar no esporte. Obviamente, não acreditando, você não tem aquele incentivo, não tem aquele retorno. E mesmo às vezes, eu não falo por mim, a gente tem atletas de ponta de várias modalidades, tanto de luta, futebol, atletismo, ciclismo, levantamento de peso, enfim, a gente tem atletas de ponta hoje de alto rendimento. O que falta? Falta a nossa cultura. Eu falo assim, é uma cultura torpe, onde você não acredita, você não incentiva aquele atleta porque acha que não vai dar retorno à empresa. Hoje as empresas elas podem, através do desconto de imposto de ICMS, beneficiar o atleta. Basta ter o contador que faça a documentação e incentiva. O governo permite a empresa, não, você vai dar o imposto, você vai direcionar o atleta. E um agradecimento à imprensa que está envolvida com os nossos atletas. Eu vejo que isso cresceu muito, rádio, jornais, web, incentivando os atletas, motivando os atletas, mas quem deveria também estar presente, eu vejo que às vezes se omite. Por quê? Porque não acredita no nosso potencial. E mesmo você conquistando às vezes um título dessa magnitude, que hoje é o título máximo que o atleta pode conseguir, eu vejo a falta daquele incentivo. Mas é porque é de Cruz Alta. Sim, mas então, se eu fosse de outra cidade, será que eu teria um valor diferenciado por ser de outra cidade? Ou seja, nós precisamos sim valorizar atletas de nossa cidade, nós precisamos fortalecer nossas raízes e cada vez mais incentivar o nosso esporte para que Cruz Alta seja vista não só no Brasil como no mundo, o que foi feito agora na Itália com o título mundial de karatê. Exatamente. E isso, esse teu interesse, ele surgiu, 5 anos tu não estava na escola ainda, mas dentro da escola, quem foi teu mestre? Eu comecei iniciando com a Annelise Pedrazzi, nossa nascente, ela estava comentando. Foi minha primeira professora. Depois disso, eu competi uma época também, em meados de 98, 97. Depois o karatê ele baixou em Cruz Alta, ela foi embora, nós não tivemos referências. Posterior a isso, eu voltei a treinar com outros professores, me graduei, eu sou diplomado em karatê. Também na área educacional eu sou graduado em administração, sou graduado em comércio exterior, tenho docência de especialização técnico profissional para docente profissional para educação, inclusive de pós, e tenho pedagogia empresarial. Mas, voltando à área esportiva, eu sou graduado em kickboxing e karatê. Então, o karatê, as artes marciais em si, elas me moldaram para a parte não apenas da disciplina, mas como da organização. Porque hoje a pessoa que treina, você, o professor, ele tem aquela pedagogia voltada à formação social, que é a inclusão, de você direcionar o seu aluno dentro de um dojo, de um tatame, não só para ser um bom atleta marcial, mas como ser um bom aluno, um bom filho, um exemplo para a sociedade. Porque as artes marciais, elas se originaram justamente para essa base, para você ter disciplina, para você aprender a ter um respeito recíproco, para você ser aquele exemplo para as pessoas que estão à sua volta. E a arte marcial, dentro da doutrina, nada mais é que você ser melhor do que você foi ontem, superando os seus erros, as dificuldades e aprendendo com aquilo, aprendendo com os erros e superando as dificuldades. A arte marcial, ela te molda para ser uma pessoa melhor, a formação do caráter. Ou seja, eu como aluno, na escola, aprendi muito a memorizar, porque a arte marcial ela te ensina, ela te molda também a parte do raciocínio. E para mim, particularmente, foi fundamental o ensinamento do caminho das mãos vazias, que a gente fala que é o karatê, para uma educação pessoal que eu tive e hoje profissional.
E eu vejo que o Guilherme, teu irmão, tem a mesma formação sua, assim, em questão de pessoa, educador educador físico. físico. Sim, foi meu técnico, inclusive, me auxiliou, fizemos sparring, treinamento para o Mundial. Ele que... Quando eu entrei eu não fazia karatê, eu fazia Kung Fu, eu entrei com a Annelise, ela era faixa amarela recém. A minha filha levava a minha filha no carrinho, era o Badica, o Sol Nascente, era ali na antiga garagem da Planalto. E a galera ajudava a cuidar a Jéssica no carrinho e eu fazendo ali. E eu me lembro que no Kung Fu vinha um mestre de São Paulo, uma vez por semana. Tinha muito, antes do Jô, tinha muito a filosofia. Sim, a filosofia. E principalmente o que está nos faltando muito hoje em dia, que eu vejo, inclusive tanto dentro da escola, como até nos debates, é o respeito pelo seu inimigo. Exato. Né? Na luta, eu sempre aprendi nos comitês que você nunca deve subjugar seu inimigo. Exato. Tu tem que ter respeito por acima ele. De tudo. Acima de tudo. Mas assim, os professores de educação física. Eu queria ver um parâmetro, porque a Neca saiu, aposentadoria. Ah, menina! Parabéns, Neca, merecido. A Ana está na ativa ainda, quase chegando lá, né, Ana? Já aposentou! Que coisa boa. Foram professoras que a gente trabalhou junto. Eu trabalhava na secretaria e vocês eram professoras. Inclusive, foi a primeira escola que eu trabalhei, que eu conheci vocês. É uma amizade que se prolonga até hoje. Eu gostaria de saber, assim, que vocês trocassem uma ideia do tempo quando vocês iniciaram, porque hoje a Vera Alberto iria vir. A Vera Alberto foi minha professora de educação física. Ela era recém-formada e foi minha professora de educação física. E eu lembro muito que diziam aqui, que tem umas dizem assim, não é respeito, é medo. Eu não me lembro, assim, a gente tinha um respeito enorme pela Vera. E ela sempre foi nossa amiga e ela é amiga dos alunos até hoje, pelo que eu sei. Né? Então, eu queria, assim, o que vocês já fizeram uma trajetória, já ganharam o merecido repouso das tarefas diárias, né, da educação. Vocês têm, assim, de quando vocês começaram, como é que era o respeito, como é que era a educação física? Eu me lembro que eu fazia até ginástica olímpica na escola. O que eu posso contar, né? Então, eu, quando entrei no Estado, né, me formei um ano anterior, no ano seguinte já entrei no Estado. E, naquela época, 1980, estava no auge a tal da psicomotricidade. Isso eu dou uma enfatizada bem grande, porque realmente... vamos dizer assim, a gente que é a mais antiga, vamos dizer assim, né? Na escola. Eu consigo fazer um paralelo bem grande em relação ao que era e o que é hoje, né? Eu entrei no Estado, estava, né, em evidência a psicomotricidade. Não fui preparada na época para trabalhar com os pequenos, porque no currículo da universidade só tinha a recreação. Mas eu consegui um contrato no Estado e me colocaram para trabalhar só com os pequenos, de 1ª a 4ª série. O que aconteceu? Eu tive que correr atrás da máquina, né? Atrás de cursos, e como estava em evidência, realmente se proporcionava N cursos, tanto em Cruz Alta e fora de Cruz Alta. Vinha professores de São Paulo, vinha professores de todos, né, os professores que estavam em evidência na época. E fui me preparando, então, para trabalhar com os pequenos de 1ª a 4ª série. Depois, o primeiro ano eu fiquei na Escola Amado Lacroix, depois fui para o Venâncio, onde por 37 anos eu trabalhei só nessa escola. Fui para lá e não saí mais, e me aposentei ali. Porque a gente tinha uma relação muito boa entre a nossa área, muito boa mesmo. Né? A gente se conhecia pelo olhar, né, Neca? É verdade. Se conhecia pelo olhar. E nunca quis sair da escola. Então, assim, fui me preparando, né, através de cursos para trabalhar com os pequenos, e amava trabalhar com os pequenos. Que, infelizmente, chegou uma época, né, como eu digo, tudo político.
chegou um tal ano lá, um governador daí nos tirou do currículo, porque nós, infelizmente, até hoje, não temos uma lei que nos ampare para trabalhar de 1ª a 4ª série, né? E eu acho que é a base de tudo. A base. É onde está a base, é onde o aluno pega o gosto, onde se começa a desenvolver não só a parte motora, porque o indivíduo é um todo, é motor, é inteligência, é afetiva, é emocional. E foi como nós aprendemos a trabalhar com o aluno, né? Desde pequenos. E, infelizmente, a gente teve que sair, teve que daí enfrentar só depois o ensino fundamental de 5ª série em diante. Com muita dor eu saí do currículo, muita dor, porque eu aprendi a gostar de trabalhar com os pequenos. E a gente trabalhava de uma forma muito variada, com materiais muito variados, onde eles desenvolviam a parte motora, e trabalhávamos também junto com a professora de classe, né? A professora de classe trabalhava um conteúdo, a gente desenvolvia no pátio. Então, existia resultado. Tanto que, quando a gente saiu do currículo, eu comentava com uma colega minha que ela é mãe, hoje não mora mais em Cruz Alta, mas é a mãe, a Cristina Peçanha. Ela foi nossa colega lá na escola, ela é a mãe de um corredor também, né, que foi para as Olimpíadas. Começou no Venâncio. Começou no Venâncio, Eles moram hoje em Santa Cruz do Sul. Eu era responsável pelos 3º anos, ela os 4º anos, outra colega só 2º anos e outra só 1º anos. Então, a gente comentou, inclusive pedimos para a diretora, na época, nos manter com um período na semana de educação física, porque parece mentira, naquela época a nossa escola era, se não era a única, era uma das únicas que tinha 3 aulas por semana de educação física para os pequenos. A gente conseguia dar as 3 aulas por semana. E a gente tinha resultado. O aluno chegava na 5ª série, já estava com um trabalho motor desenvolvido, né? Infelizmente, né, isso não é mais realidade. Eu comecei no Venâncio, no área, que seria na época que eu estava. O currículo era a área. Comecei, então, com os handebol. Aí fui para frente, eu gostava só de handebol e atletismo. Para começar, o handebol era difícil. Não tinha bola na escola. Então, a primeira coisa que a gente fez é comprar uma bola. Então, a professora já iniciava a sua carreira cooperando com a escola, com o governo. E daí para frente a gente começou a treinar o handebol, tivemos bastante êxitos, mas o forte mesmo foi o atletismo. Ganhamos muitas e muitas taças e campeonatos. Claro, aqui não íamos para fora, não tinha condições, a gente não era, sabe, não. Mas a gente era a base do atletismo, a base do handebol. Dali para frente, os outros professores que iam para frente. Mas foi bom, foi uma época boa, os alunos gostavam, que hoje não acontece mais isso. Os alunos não têm mais, assim, de quererem, vamos para a educação física. Não, hoje em dia, para eles não é mais isso aí, não é aquele amor que eles tinham, sabe? Meu Deus, para a gente dar um castigo para eles, que a gente dava às vezes castigo, porque eles eram medonhos. Não vai ter educação física. Era um horror. Eles não tem educação física. Hoje, se não tiver educação física, eles viram as costas e vão fazer outra coisa. A gente entende que está muito diferente. A vida agora é mais técnica, é mais, sabe, é mais computador, é mais isso aí. Então, eu não entendo assim, como é que hoje tu faz uma faculdade de educação física a longa distância. Eu não entendo isso aí. Porque a gente vem de uma época que aquilo era feito em partes, tu fazia tudo. Eu não entendo tu fazer uma faculdade pela longa distância. Como é que tu vai fazer um treinamento, uma coisa? Então,
É isso aí. Eu acho que a minha vida foi dedicada a esses alunos nessa parte de início. Depois eles foram para frente. Depois eles foram mais atletas, entende? Mas enquanto eu estava com eles, eu acho que eu fiz o meu serviço e eles gostavam. Acho que era isso. Não sei, tu não deve lembrar, não sei, a Maria Vronca. Ela, Neca foi minha professora, manda um beijo para ela. Ela falou aqui agora. Até hoje. E assim, a questão do tratamento dos alunos com vocês inicialmente e hoje. A questão do respeito. Eles tinham respeito por a gente. Não era medo, era respeito. Eles idolatravam a gente. É bem essa palavra, viu? A gente dando aula ali na frente, eles faziam, eles queriam, sabe? Hoje a criança é outra atividade que eles têm. Então também a gente não pode comparar, entende? Mas é outra. Era respeito, sabe? E a gente brincava com eles, a gente fazia aula com eles, entende? Era junta a coisa, né? Entre aluno e professor. É muito bom. Pegando o gancho agora da fala das professoras, vocês falaram uma coisa muito importante, a questão da série dos anos iniciais. Porque os anos iniciais, eu fiz pedagogia, anos iniciais, né, da EJA e educação de jovens e adultos e dos anos iniciais. E eu lembro que comigo fez uma colega que ela estava fazendo pedagogia comigo e educação física no Unicruz. E naquele ano, eu me formei em 2005, que a recém tinham colocado disciplinas pedagógicas. Porque é bem como tu falaste, vocês entraram para dar uma aula e não tinha a parte pedagógica, né? Vocês foram na raça, no amor e adaptando as coisas e correndo atrás. Temos que buscar conhecimento. E daí, aliando a pedagogia que eu fiz, eu percebo assim, ó, que é a série, porque muita gente diz assim, meu filho já sabe, já reconhece as letras, não sei o quê. As pessoas querem acelerar muito. E esses aninhos, a gente não se acelera. A gente se trabalha. Por exemplo, assim, o que é o prézinho, o jardim? É socialização, é a criança aprender a dividir e aprender a trabalhar em grupo. Que isso no esporte, principalmente, é o que vai trazer, né? Vai formar. E hoje em dia, eu sei porque algumas escolas que eu vi que teve muito dessa briga, eu trabalhei em 4 escolas, a questão de alguns professores quererem pegar o currículo e continuar. E encontrarem obstáculos, porque daí dá trabalho, ou porque daí as crianças, alguns pais reclamaram alguma coisa. Então, assim, para início de conversa, no meu ponto de vista, enquanto pedagoga, a criança ela tem muita energia. Basta ver que no recreio parece uns aviãozinhos, ou estão decolando ou estão aterrissando de focinho no chão. A educação física ela ajuda muito nessa questão, porque ela vai ajudar na psicomotricidade fina, né, no desenvolvimento psicomotor da criança, na socialização e nesse gasto de energia. Uma vez na biblioteca, uma menina mais tarde chegou assim, professor, essas crianças, tu entra, elas estão enlouquecidas. Aí eu disse assim para ela, tu imagina 25 balãozinhos, tá? Fechado numa caixinha que cabe 20. Quando tu abrir a caixinha, vai acontecer o quê? E uns vão explodir, né? Então, eu acho vital a educação física desde o início. Mas agora, eu tenho 2 diretores, trabalhei com os 2. Trabalhei com a Sônia Leda no Venan, ex-diretores, e trabalhei com o ex-diretor Paulo na escola que atualmente eu trabalho, no Belarmino Cortes. Eu vi, porque nós trabalhávamos juntos, porque eu sou financeira, a quantidade de investimento e correria, e de vez em quando nós quebrava o pau lá, né? Porque quando eu via, o homem estava levando, e levava para cá e levava para lá, e era dama, era xadrez, e conseguiu, a gente comprou uma série de material, né? E a Sônia, eu me lembro que não era tão junta, mas eu me lembro que vocês falaram de como era a equipe. Eu me lembro que tinha ainda o professor Atílio. Era uma equipe fundamental, né? E a Sônia também. Daí eu gostaria de ver de vocês, ex-diretores, a questão, porque vocês lidam tanto com a parte pedagógica como a parte das finanças, né?
Como vocês veem essa questão do investimento nesta área? Na época, no caso, a Sônia foi um pouco mais atrás e o Paulo agora, recente. Fica quieto, não comenta. Nós somos velhos na profissão. Bom, Nise, a educação, ela envolve tudo, principalmente a parte afetiva. Eu sempre fui muito afetiva com a gurizada, com os colegas. A questão do investimento, ela é muito importante, mas é muito importante o querer dos colegas professores, o querer dos colegas alunos, dos alunos, o querer da família nos auxiliando. Não adianta também termos uma quantidade grande de verbas e material se não tem a vontade. Tanto é que a NECA diz que os alunos não têm mais tanta vontade. Mas o importante, o incentivo, o começo, a continuidade é a vontade. Quem que mostra essa vontade para os alunos? Na verdade, eu, claro, vou puxar um pouquinho de brasa para o nosso assado lá do Venâncio. O Venâncio sempre teve, eu fiquei 24 anos no Venâncio, não posso falar dos últimos anos, mas dos anos que eu estive lá. Era uma equipe de professores de educação física muito comprometidos e unidos. Eles confeccionavam jogos e materiais. A Ana, a NECA, elas tinham os armários com vários tipos de jogos que eles confeccionavam, porque a verba não permitia que se adquirisse tantas coisas. E a educação física, como a NECA já falou, eu acredito que ainda possa ser. Eu não me conformo de dizer que eles não gostam mais de atividade física. É óbvio que agora tem essas tecnologias, tudo mais, mas a educação física será resgatada, eu acredito. Com jovens como o nosso campeão Corradini. Isso é um incentivo, isso as escolas têm que usar como incentivo, mostrar para os nossos alunos, levar esses jovens lá, incentivar as famílias, que eu acho que é o principal. Tudo começa na família. Se nós não nos unirmos, professores, família, colegas, alunos, nós sermos o exemplo, como a NECA disse, nós fazíamos educação física junto com as crianças. Eles faziam, o Atílio, a Ana, outros colegas que passaram por lá. Eles não ficavam dizendo, faça isso, faça aquilo. Eles faziam. Né? As várias modalidades. E assim, eles nunca esmoreceram, nunca desistiram. E muitas vezes os jovens saem dali bem preparados, mas não conseguem incentivo, muitas vezes nem da família, incentivo financeiro, incentivo afetivo mesmo, né? Até de outras pessoas, de outros competidores, que não dão um empurrãozinho, não dão uma ajudazinha. Mas a educação física é essencial na escola. E a questão do investimento é importante, sim, mas eu acho que o querer é mais importante. Eu sou aqui cria lá do Hildebrando Westphalen, lá na época da Xepa, lembram dela? Professora Maria de Lourdes. E eu aprendi lá, porque como eu não sou professor de filosofia, né? Não sou professor da área, e como diretor a gente teve 3 anos lá no Belarmino Cortes, e eu venho lá da época que a gente praticava todos os esportes que vão ser olímpicos, né? A gente fazia atletismo, eu fiz atletismo, não era o melhor, eu brinco com os alunos até hoje. Ajudava no revezamento, fazia porque não era o melhor em nada, então a gente participava. Eu brinco com meu filho hoje. Meu filho lá faz parte lá e eu vejo um pouco assim, aquilo que vocês falavam aqui, né? Se a família não investe a minha preocupação lá na escola foi sempre que o aluno tem que estar em movimento. O aluno tem que se movimentar. Né? Os filhos da gente hoje estão na tecnologia, o meu filho joga bola, e eu acho que os 3 anos que eu tive lá no Belarmino, 2016 a 2018, que eu levei a escola para tudo, né? Jergues, tudo. Aí eu olhava para o aluno lá e dizia, como eu gosto, eu não sou da área, mas eu gosto, tu pode correr. Levava ele para correr, vai lá, vai correr, vai fazer. A Nice ficava brava, não. Carregava ônibus, nós ia junto, o Venâncio ia junto com nós, o Bandarra ia junto com nós lá, o Hildebrando também, que são poucas escolas hoje que incentivam. Porque eu sempre vejo 2 coisas importantes como de gestor, que é as crianças serem bem atendidas, a questão de movimentar, né?
que é o movimento, né? Independente para que lado vai querer, mas se movimentar, que hoje é saúde. Eu sempre digo isso, é saúde. Esporte é saúde. Nós só trabalhamos com educação, eu sempre digo, mas nós somos aquilo que eu sempre digo. Hoje a sociedade vê mais a saúde como prioridade, né? Ou segurança. A gente sempre foi o lado, porque nós somos preventivos. Nós somos preventivos. A educação é algo preventivo. E a escola, e como diretor, a gente também tem que trabalhar a prevenção. Porque eles lá vão gastar. No xadrez, nós tivemos um terceiro lugar no estado de xadrez ali de Cruz Alta, aqui, né? A querida Thaís está nos acompanhando. E eu vejo aonde se investe, e aí eu queria conversar contigo sobre isso, principalmente, Corradini, que é a minha preocupação aqui. Eu gosto, e achei legal quando tu fala. A gente, vamos torcer, eu dizia para meus alunos, vamos torcer para Cruz Alta, né? A gente tem aquela rivalidade. Salto Chacuí, eu sempre digo, cara, eles têm uma equipe fantástica de atletismo, né? Por quê? Porque tem professores que gostam. Né? Todo mundo, os alunos achavam, das outras escolas, o senhor é professor de educação física. Não, eu sou da área das humanas, eu não sou. E eu vejo isso, a questão do investimento. E eu queria te falar assim, e eu sempre aqui, eu pratico esporte, joguei muito campeonato, e eu sempre digo assim, investimento, aqui não tem política pública. Aqui tem pessoas que gostam, que fazem. Mas eu vejo que, pode o pessoal me criticar, eu sempre digo, né? As secretarias de base. Nós não temos mais base dos outros esportes. Tirando o futebol, nós temos pouca base. Né? Eu acho que temos do karatê poucos professores, eu acho que tu é um dos poucos daquele Cruz Alta. Né? Porque isso me preocupa. A gente não forma mais. A Neca e a Ana aqui falando, né? Nós temos poucos professores com esse gosto. Né? E aí entra o que a Sônia disse. A gente também não vê mais nos perfis dos profissionais que estão vindo aí, num perfil pedagógico. Né? Pedagógico. Porque ver a criança lá, hoje com 6 anos, para nós do Estado é primeiro ano, né? No primeiro ano, lá com 6 anos, e ver ele construir e chegar lá no terceiro ano do ensino médio, esse cidadão, que entra a questão da responsabilidade da escola enquanto política, mas eu não vejo políticas públicas. A gente vê poucas, até tu falavas de investimento, nós vemos poucas ONG que trabalham o esporte como formação. Né? Como formação. Porque o Estado deixou isso, né, Corradini? Isso é a minha preocupação. Nós em Cruz Alta, em vários lugares tu sai, o pessoal tem equipes, Cruz Alta não tem equipe quase poucas coisas. Eu vejo alguns grupos de ciclismo agora já tá, de outras coisas. O pessoal, mas para trabalhar a questão da educação física como um todo, me preocupa. Então, investimento, né? Nós investimos. Eu nunca fiz, 3 anos nisso daqui, eu nunca pedi um dinheiro para família nenhuma. Não peço nunca dinheiro. Nunca nem para lanche. E nem promoção. Né? Nunca fiz promoção de nada. O dinheiro que eu fiz foi pessoal, né? Foi lá da comunidade que ajudou, mas não tirando. Porque minha escola não pede R$5 para a família, não pede. Quando eu estive lá, né? E continua hoje, eu sei que continua, eu não fiz outras coisas. Por quê? Porque a gente tem. Basta querer. E a tristeza um pouco é isso. É não ver comprometimento. É a palavra é comprometimento. Né? Porque a gente sempre falou em disciplina. Eu fico tão aterrorizado que as pessoas... disciplina, mas disciplina existe em tudo que é lugar. Parece que ela é fundamental em tudo que é lugar. Primeiro, com a gente, né? Entra a questão da filosofia do karatê, é a gente que tem que ser disciplinado. Né? Eu nunca fui muito disciplinado, isso é uma questão minha, né, pessoal. Mas eu digo para as pessoas o quanto a gente, como quando foi gestor, investir. As crianças necessitam de nós. E aquela, às vezes, não é só o querer, né? Não é só o querer. Que bom que fosse só o querer. Às vezes, de vez em quando, tu tinha que empurrar. Né? Tu, para jogar no Jerg, se tu quiser jogar, eu brincava, se tu quiser jogar, não, tem que estudar, não. Se tu quiser jogar no salão, tu vai ter que participar de outra modalidade. Porque eles não gostam. Na nossa época, nós fazíamos de tudo. Não tinha querer. Não, e a gente gostava, porque não tinha outras coisas que nos tiravam o encantamento. Né? E eu digo, vocês eram, eu digo, as profs, o Edi no início foi meu professor, o Ertel foi meu professor lá no início de carreira deles, lá, e eu digo, é essa questão de que, e eu queria te fazer essa pergunta, quando tu falasse muito bem, Leonardo, eu me preocupo com isso assim, políticas públicas, né?
E nós temos que fomentar isso. Nós somos agentes políticos, nós temos que fomentar políticas públicas para o esporte, para a cultura, porque eu nunca gostei de separar o esporte da cultura. Isso é uma opinião pessoal minha, né? Enquanto professor, né? Nós fizemos show de artes, retornando a fazer na época que eu tive lá. Esporte é cultura. Mas as pessoas separam, né? Porque Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, né? Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura. Eu entendo muito nesse sentido, que esporte é cultura. Tenho acordo contigo nesse sentido. Mas sobre isso, porque assim, quando tu falasse, me arrepiou quando tu falou assim, ó, eu sou daqui, eu gosto dessa cidade. Eu também, eu nasci aqui, me criei aqui, tenho 47 anos, amo essa cidade e vejo muita gente falar mal dela. Muito mal, né? E eu tenho esse apreço por Cruz Alta. Nós somos cruzaltenses, nós temos que mudar. E essa juventude está aí, vai para outro lugar. Se não pratica o esporte que for, né? Que eu brinco que hoje, por mais que tu jogue esse X-game, tu tem que praticar uma parte física. Tu tem que ter física. E é isso, já que tu é nessa parte, eu queria te fazer essa pergunta. Tu também tá fora da sala de aula, né? Do contexto escola física, né? Física. Não, eu estudo ainda. Não, mas eu estou dizendo no básico, né? Sim, e uma coisa interessante que eu gostaria de citar, quando nós estávamos conversando sobre a educação física há um tempo, a gente basta notar nas escolas os troféus, as medalhas, que tinham de todas as modalidades. Né? Eu estudei no Enigias, nós tínhamos uma galeria, tu via troféus, medalhas, aí e você se espelhava naquilo ali. Então tu ia ao atletismo, tu ia ao handebol, vôlei, basquete, futebol, nós fazíamos de tudo. E tínhamos competições internas, competições municipais, e a gente não vê. Assim, de um modo geral, não estou desmerecendo ninguém, mas eu tenho a convicção que a atividade física é a base de qualquer coisa, como a disciplina é a base de qualquer coisa. Você vai estudar, fazer uma prova, você tem que ter disciplina, assiduidade para estudar para aquela prova. Você vai fazer uma atividade física, você tem que ter disciplina, dedicação para aquela atividade afim, né? Quanto à base nossa local, se eu não acreditasse em Cruz Alta, estando a minha pessoa, né, eu não teria vindo da Itália, teria ficado lá. Tive propostas, tanto para ir aos Estados Unidos, França e Filipinas. Eu recebi proposta para trabalhar. E eu falo para vocês, eu acho que como nós aqui, nós acreditamos em Cruz Alta e esperamos, particularmente eu espero sim que mude essa cultura de nós valorizarmos o esporte, valorizarmos o educador físico, para que o esporte seja realmente sair de palavras e vir atitudes de inclusão social, uma inclusão pedagógica para a formação do aluno. A educação física é a atividade física é a base. E como vocês estavam falando da educação inicial da 1ª à 4ª série, até hoje, o professor para mim é um herói. É um herói, um professor. Como eu disse, eu tenho a honra de estar ao lado de vocês. E, como falou, arrepia. Professor é um herói e deve ser visto como tal. Quem educa, quem forma. E hoje a gente não vê essa valorização. Então, desde a parte física até a parte da docência, dentro de uma sala de aula, a gente precisa mais valorizar, acreditar, eu não digo ter fé, mas fazer em prol e esperar que também não só nós como profissionais, mas as pessoas responsáveis possam também nos acompanhar nessa crença de mudar para melhor o esporte. E falando em esporte de Cruz Alta, como tu falaste, a gente tem hoje N modalidades em Cruz Alta. Bom, se nós pudéssemos valorizar cada uma. Eu acho sim que não é um processo rápido, é um processo lento, mas eu acredito, como eu disse na Itália, esse título é de Cruz Alta, espero que seja portas para outras modalidades, para outros atletas também da arte marcial, enfim, que sejam portas e seja uma vitrine para as pessoas acreditar no potencial dos nossos atletas locais, porque nós temos, não é por comer um arroz e feijão que nós não estamos em outro estado, em outro país, que nós não somos bons. Não, nós somos bons, temos potencial e esse título que nós conquistamos é só para concretizar que nós sim temos potenciais e Cruz Alta hoje é vista no mundo. Ou seja, vamos investir na nossa base. Inclusive, agora já está quase no final do programa, uns ganchinhos que eu peguei aqui, ó. A questão, por exemplo,
Quando o Paulo olhava o aluno e puxava a volta, vem cá, tu não via aluno nas esquinas da escola. Estavam existia. dentro da escola, Exato. praticando exato. esporte, inclusive cobrando, não vai abrir o ginásio hoje, não vai ter treino hoje. Exato. E que tristeza quando chovia, nós não podíamos ir correr, fazer alguma E atividade. a Neca falou uma coisa que me chamou a atenção e é verdade. A questão dos jogos de games. Eu, assim, como pedagoga, eu vejo que ele ajuda no desenvolvimento cognitivo, porque mas eu acho que nós temos uma geração barrigudinho, né? Não come, passa o dia inteiro sentado numa posição torta, com alimentação deficiente e não pratica esporte. A grande causa que a gente fala da geração Coca-Cola também se deve à falta da prática de esporte. Tu vê hoje adolescentes com problemas cardíacos, colesterol alto. E os meus colegas da minha época estão tendo essas dificuldades hoje, que nós já viramos meio século, né? Mas eu me lembro que eu estava no ensino médio e foi um colega estava tomando banho para se arrumar para o desfile e teve uma parada cardíaca. Ele tinha o quê? Uns 13 anos. Aquilo, assim, era um fato inusitado. Um jovem ter um ataque cardíaco aos 13 anos de idade. Hoje em dia, tu vê criança nova com colesterol lá em cima, crianças obesas. Por quê? Pela falta da prática de esporte. E isso, pedagogicamente falando e aliando a todas as conversas de vocês, é lá pequenininho. Tu tem teu filho em casa, é muito bom tu botar na frente da TV assistir. Na escola com 5 anos, 6 anos, passaram pela escolinha, mas vem da família esses hábitos de não praticar um esporte, de não fazer uma atividade física, nem com seus pais. E comer errado. E comer errado. Se alimentar de forma totalmente errada, né? Largam para a escola e querem que a escola... A galinha pintadinha é a maior culpada disso. Porque para você poder fazer as atividades dentro de casa, tu fica na TV, vê a galinha. O meu neto, eu assim, ó. Bebês com celular vendo joguinho. Os meus filhos foram criados assim, arrancando tampão. O Beto, volta e meia, quando curava um tampão, ele abria outro no dedo, jogando bola, e no pátio, voltava para dentro de casa, se só enxergava o branco dos olhos, dos dentes, aí ele ia tomar banho e ficava a toalha desenhada. Foram criados na rua, assim, jogando bola e coisa. Claro que hoje modificou muito essa questão de segurança, mas existe o pátio. E um neto meu, ele quando chegou no prézinho, a professora que fez questão de levar eles para atividade física, ela chegou assim, nesse teu neto é criança de apartamento, eu tive que ensinar ele a correr. E é uma realidade. Eu ainda, particularmente, não sou da educação física, mas eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu tenho que valorizar a prata, não o ouro da casa. Nós temos grande potencial, mas como o professor Paulo falou, a educação, tanto a educação acadêmica nas escolas, como a educação física, tu cria crianças saudáveis, mente sã e corpo sã. Pensantes. Mente sã e corpo são. Você cria, tu já coloca neles a atividade. Quando você tem isso aí, você diminui o custo com a saúde. É investimento. Né? É investimento. E tu diz, sabe que uma vez, só encerrando aqui, que cada um vai fazer só eu acho que ele era apóstolo de uma igreja dos Mormons. Ele era governador do estado nos Estados Unidos. Ele disse assim, eu não preciso construir presídios. Eu vou construir boas escolas e vou ensinar desde a alimentação, a prática de esporte, tudo, porque daí eu vou criar uma geração que os presídios não vão ficar vazios. E eu sempre me marquei com aquilo. E é verdade. Pela educação, você consegue resolver, sanar sérios problemas, tanto da saúde como da segurança, porque eu sempre digo assim, o professor, a escola tem a faca e o queijo na mão. Vamos aprender a cortar. Agora, a despedida. Começa aqui pelo professor Paulo. Primeiro, agradecer aí a Anice e o programa, então, Papo Cabeça aí da rede CNB. Canal Notícias Brasil. Canal Notícias Brasil, tu já viu? É real, tá no canal.
Então, agradecer e deixar um pouco essa questão, né, que nós temos, enquanto sociedade de Cruz Alta, buscar políticas públicas para a questão da inclusão dos esportes. Porque nós temos que fazer com que as crianças vejam que as pessoas estão em movimento. Hoje se cria dias para tudo, né? Eu brinco, tem dias para isso, tem até o dia, né, do desafio, que é para as pessoas se movimentar. Então eu vejo isso. Nós temos na escola cobrar isso, porque eu vejo cada vez menos escolas estão cada vez mais apáticas, né? A gente bota cadeira, né? A gente bota cadeira no recreio para as crianças ficarem sentadas. Não deveria. Pelo contrário, deveria. Aquele momento é o espaço também de. A gente fica bravo, fica até. Cair, a criança vai cair. Nós temos que buscar o movimento. A escola tem que buscar o movimento, as crianças têm que se movimentar, né? Então eu queria deixar aqui o abraço e o convite da Nice e do pessoal aqui da CNB. Pois foi uma honra participar desse debate e vamos lutar como família agora, não mais como mestre, dos filhos da gente, dos netos, para o esporte, para eles terem uma cabeça mais para o esporte do que mais para a tecnologia. Foi muito bom. Muito obrigada, Nice, as ex-colegas do Venâncio, ao prazer de estar com o Corradini, com o professor Paulo, né? E agradecer a Nice, que trabalhou muito tempo conosco, sabe das nossas lutas, da luta dos professores em geral, sabe? O professor é um herói, o professor é um batalhador, ele faz muito com pouco, mas ele é um herói. E dizer para os pais, principalmente, coloquem seus filhos em movimento, não entreguem para a escola numa determinada idade sem uma atividade física. Isso é o mais importante. E nós, escola, né, como escola, eu não agora, mas os colegas, assim, tem que botar essa gurizada para se movimentar. É isso? Eu quero agradecer também a participação nesse debate, foi uma honra conhecer um campeão nosso, né, pessoalmente. E quero reforçar, como ex-professora de currículo, né, que foi onde mais me marcou, que enquanto não mudar políticas públicas, né, não vai dentro das escolas, que infelizmente parece que a novidade agora para o ano que vem é diminuição das aulas de educação física. 2 períodos no 6º ano, o 7º, 8º e 9º, 1 período, ensino médio, 1 período. Então, isso me entristece, porque nós não vamos mudar enquanto não investir dentro da escola, enquanto uma política realmente séria e que realmente entenda, porque tem que haver um entendimento de que o indivíduo não é só conhecimento, só a parte cognitiva, são 3 fatores. Isso eu aprendi na faculdade, com professores maravilhosos que nós tivemos, né, Neca? E que nós somos formados em 3, afetivo, motor e cognitivo. Então, nós não somos dissecados de uma parte ou de outra, nós somos os 3 em um conjunto, né? E devemos desenvolver essas 3 partes dentro da educação física. Isso eu aprendi na parte quando trabalhava com os pequenos. E me entristece de ver que hoje está diminuindo os períodos de educação física nas escolas. Enquanto não mudar isso, não houver um entendimento e uma compreensão de que a educação física, a parte motora, faz parte do desenvolvimento global do indivíduo, eu não vejo muita mudança, não. Não teremos tantos campeões assim. Infelizmente, né? Agradecer os apoiadores, patrocinadores que somaram esforços para eu poder ir à Itália, a Prefeitura Municipal, o prefeito Wilson Roberto, o secretário de Esportes, o Gerres, toda a secretaria que esteve presente me apoiando, HM Segurança, Garage Storage, Academia Campus Fitness, Salão Primos, meu amigo Saulo, e principalmente a toda a população de Cruz Alta e de fora. Eu não me emociono, sou forte. Não, porque eu estava na Itália, fiquei 10 dias, 5 dias, 4 dias lutando, 5 dias de evento, e você receber através de rede social, independente qual seja, pelo telefone, WhatsApp, mensagens de pessoas estranhas te apoiando,
te incentivando, acreditando em você. Quando muitas pessoas fecharam a porta, outras pessoas acreditaram, incentivaram. A todos vocês, muito obrigado. Vocês estão no meu coração. Vou levar, acho que a maior conquista que eu tive particularmente, antes de qualquer título mundial, foi conhecer o carinho de toda a população de Cruz Alta, que acredita no esporte, acredita na educação física, acredita na formação social do esporte. A todos vocês, muito obrigado. Uma honra, Anice, muito obrigado estar aqui com você. É uma honra estar ao lado de vocês e parabéns pela linda profissão que vocês exercem. Tá? Eu me sinto honrado de estar ao lado de vocês. Muito obrigado. E encerrar com uma frase: educação muda o mundo. Então, eu queria agradecer vocês, porque, assim, são pessoas que eu tenho na minha mais alta estima, são pessoas que eu tenho uma consideração fantástica e uma admiração profunda. Então, são pessoas, como eu digo, foi escolhida a dedo, né? São pessoas que... Esse aqui nós brigamos muito, assim, mas é... Mas é briga do bem. Não, é briga do bem. É sempre... Nice, e uma observação, uma ressalva. Meu sobrinho estava doente e meu irmão, educador físico, ele conseguiu um tempo para estar comigo presente nos treinamentos. Então, para ele também um abraço do fundo do coração. O Guilherme foi a pessoa fantástica que me auxiliou também muito forte. E educador físico, e professor de educação física. Então, assim, pessoal, povo cruzaltense, vamos valorizar o ouro da casa, vamos investir nos atletas, escola, vamos investir na prática de educação física. Pais, mães, família, vamos tirar o filho pelo menos 1 hora por dia da frente do computador, da frente da televisão, e vamos levar na pracinha, vamos, nem que seja mandar correr lá, limpar canil, fazer alguma coisa. Tirem as crianças um pouquinho, botem ao ar livre, porque nós precisamos criar uma geração saudável, porque, afinal de contas, vão eles que vão cuidar da gente quando ficar velho, né? Nós temos que tratar bem a nossa... E, assim, eu queria encerrar o programa com uma frase do meu velho sábio pai, que muitos conheceram, o final de Eupídio Goulart. Ele sempre dizia assim, filha, a maior herança que um pai deixa, que uma mãe deixa para um filho, é a educação. Porque o dinheiro, eu posso deixar uma fortuna, e alguém vem lá e te tira. Mas a educação e conhecimento é algo que nunca vão tirar de ti. E nós precisamos voltar nessa valorização, que a educação está acima da valorização monetária. E vamos investir mais na educação, pessoal. Muito obrigado, foi uma honra, foi um prazer estar com vocês, estar com os meus seguidores, o pessoal que está assistindo a CNB, que se é real, está no canal. E CNB, eu amo você. Obrigado.